Cristo. Rendemos graças ao Senhor porque tem falado conosco no decorrer deste culto e que possamos estar com os nossos corações abertos, porque a palavra do Senhor há de ser ministrada aos nossos corações esta noite. Usa a vida do presbítero Micael, Senhor, como canal de bênção para as nossas vidas, assim como tem usado todas as vezes que fala no nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, fala a cada coração esta noite. Espírito Santo de Deus, manifesta-se no nosso meio. Que haja, Senhor, renovo, que haja transformação, e que Jesus esta noite ainda possa batizar com o Espírito Santo. Nós oramos e pedimos: abra os nossos ouvidos para ouvir e o nosso coração para receber a Tua palavra. Oramos assim e assim agradecemos em nome de Jesus, ainda de pé. Presbítero Micael, ministre aos nossos corações o que o Espírito de Deus ministrou no vosso coração. Aleluia! Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a Bíblia. Livro de Levítico, capítulo 6, versículo de número 13. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no terceiro livro da Bíblia Sagrada, livro de Levítico, capítulo de número 6, no versículo de número 13. Glória! Enquanto você localiza o texto sagrado, eu quero ser grato a Deus nessa noite. Louvar a Deus com alegria, pois Ele nos concede o dom da vida, a salvação em Cristo Jesus e o privilégio de estarmos juntos para adorar aquele que vive e reina para sempre. Louvar a Deus pela vida de todos os irmãos. Obrigado, querido. Deus abençoe poderosamente Departamento dos Gratos em nome de Jesus. E a palavra de gratidão à nossa liderança geral, nesta feita, presbítero Carlos, amigo, Deus abençoe poderosamente. Deus abençoe Diácono Claudinei, obrigado pelo convite, pela confiança, pelo carinho. Deus abençoe todos os líderes dos gratos em nome de Jesus. Minha gratidão ao dirigente local e obreiros locais, pastor Júnior. Deus prossiga abençoando o senhor, todos os obreiros. É sempre uma alegria servir a Deus com os irmãos aqui em Duas Pontes. Deus abençoe todos vocês, jovens e adolescentes de menos de 100 anos que estão aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida da irmã Helen e do irmão Neemias, também em nome de Jesus. Quantos acharam Levítico, capítulo 6, versículo 13? Diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler juntos? No meu contar até 3. 1, 2, 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Ficou muito bonito, irmão. Vamos de novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Parece que ensaiamos. 1, 2, 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Quantos podem glorificar o Senhor? Olha sempre dando glórias a Deus nessa noite. Se você desejar manter a sua Bíblia aberta, faça isso. Eu quero, com a graça de Deus, queridos irmãos, pregar nessa noite este tema que é em forma de uma palavra diretiva, uma frase direta ao meu seu coração, que é: não deixe o fogo de Deus se apagar sobre a sua vida. Glória ao nome de Jesus. Queridos irmãos, nós sabemos que o livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia, contém principalmente as leis que eram cerimoniais para o período de Moisés e para o período da lei. É claro que nós não vamos continuar fazendo
sacrifícios como a lei pedia. Claro que não. Jesus, o sacrifício perfeito, já foi oferecido por nós. Mas é claro, queridos, que existem princípios ensinados por Deus nos sacrifícios que nós podemos aprender da parte de Deus. É por isso que o livro de Levítico apresenta pelo menos 5 tipos de sacrifício. Quantos tipos? Sim. O primeiro era a oferta de manjares, onde o crente estava grato a Deus pelas bênçãos e levava ao tabernáculo, posteriormente, depois de Salomão, ao templo, uma oferta de gratidão a Deus. Esse tipo de oferta era tão interessante que o crente podia comer junto com o sacerdote. Igual culto de ação de graça que de vez em quando a gente faz, e aí convida os irmãos e tem um coffee break no final. Isso é oferta de manjares, é oferta de gratidão a Deus. O segundo tipo de oferta era chamada de pacífica, quando o crente queria apenas desfrutar de um momento de comunhão com Deus. Ele ia ao templo levando os animais e pedia que o sacerdote oferecesse sobre o altar do holocausto esta oferta pacífica, apenas para desfrutar de comunhão com Deus. O terceiro tipo de oferta era pela expiação pelo pecado, ou seja, quando o crente havia cometido alguma falha contra Deus, e ele sabia que a lei de Deus exigia dele um pedido de perdão, ele logo tomava o animal e levava ao templo para pedir perdão a Deus. Junto com o terceiro tipo está o quarto, que é a oferta pela culpa. Toda vez que alguém peca contra Deus, o sentimento de culpa aparece. E a lei dizia: se você quer ficar livre da culpa, ofereça uma oferta, um sacrifício de restauração a Deus. O crente levava o animalzinho. Quem era rico levava boi, levava vaca, levava cabrito e ovelha. Quem era mais pobre, mais humilde, levava 2 pombinhos, 2 rolinhas. Não importava qual era o animal, importava a entrega do crente a Deus. E o quinto tipo de sacrifício que aparece, queridos, é o descrito em Levítico 6, chamado de holocausto. A oferta de holocausto era quando o crente estava convicto que precisava buscar mais consagração diante de Deus. Eu percebo que preciso entregar mais a minha vida no altar. Vou levar o holocausto a Deus. É sobre este tipo de oferta que a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E eu quero entender este texto com você nessa noite. A Bíblia estabelece, tanto aqui no versículo 13, quanto no versículo 8 em diante, sobre o holocausto, um requisito primordial para esse tipo de sacrifício, pastor Ailton, era o fogo. Na Bíblia, queridos, existem pelo menos 421 referências à palavra fogo. 31 delas está em Levítico. O fogo sempre foi muito importante ao longo da Bíblia. No deserto, diz a Bíblia, Deus ia diante do povo em uma coluna de fogo. Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo. Deus usou Sansão com fogo para pegar as raposas e incendiar a seara dos filisteus. Gideão derrotou os midianitas com cântaros, buzinas,
e dentro do cântaro haviam tochas de... Foi com fogo que Deus respondeu à oração de Elias e envergonhou 850 profetas de Baal e de Azera no Monte Carmelo. No Novo Testamento a Bíblia diz que João Batista disse não ser digno de desatar nem as correias das sandálias do Messias, porque enquanto o precursor batizava com água, Jesus Cristo batizaria com o Espírito Santo e com fogo. No dia de Pentecostes está escrito: foram vistas repartidas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Aleluia. Será com fogo que Deus trará juízo sobre a terra na grande tribulação. E está escrito na palavra de Deus que um dos nomes do Deus dos crentes é o Deus que é fogo consumidor. E Ele já está aqui presente. Aleluia. Agora entenda: todos os dias, quantos dias? 6 horas da manhã e 6 horas da tarde, um sacerdote deveria ir até o tabernáculo para colocar a lenha no altar. Para que, irmão Micael? Para que esse fogo não se apagasse. A exigência de Deus é que esse fogo arda de dia e de noite. A orientação de Deus é que o fogo do altar nunca se apagasse. Agora, irmãos, o versículo 10 diz que não era de qualquer forma que o sacerdote ia fazer isso. Está escrito, pastor Júnior, que todos os dias o sacerdote, antes de ir alimentar o fogo do altar, deveria vestir-se de sua veste de linho, deveria vestir as suas calças de linho, e deveria, antes de colocar lenha, retirar as cinzas do altar. Glória a Deus. Duas coisas são muito importantes aqui. A primeira é vestir-se com o melhor. Fala para alguém que está aí do teu lado com todo carinho e respeito. Você sabe que eu não faço isso a mensagem inteira, mas diga para alguém: vestir-se com o melhor. Não é sobre roupa de marca, não é sobre quanto custou, não é sobre a grife, não é sobre quanto nós pagamos. Fala para ele aí: vestir-se com o melhor representava santidade, separação, entrega total a Deus. Aleluia. Você consegue entender que sem santidade é impossível alimentar o fogo do altar de Deus? Deus deseja que o fogo esteja aceso. Deus deseja inflamar o meu e o teu altar, mas sem santidade não haverá o manifestar de Deus. À medida que você se separa, Deus aquece a minha e a tua vida. Aleluia. Aleluia. A segunda consideração aqui, irmãos, é que o sacerdote deveria levantar a cinza e levar a cinza do fogo do dia anterior para um montão de cinzas em um lugar reservado. Sabe o que nós vemos aqui? Que sem tirar a sujeira, ou sem tirar os
os resquícios da lenha do dia anterior, o fogo do altar de hoje não se acenderá. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. É possível nós observarmos a responsabilidade que Deus está colocando sobre os sacerdotes. Responsabilidade de separação, de santificação. Responsabilidade de limpeza no altar de Deus, de purificação. E quem sabe alguém diz assim, companheiros: eu não sou sacerdote, eu não sou obreiro, eu não preciso me preocupar com esse negócio. Mas em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 está escrito que toda a igreja é geração eleita, nação santa, povo adquirido, e ainda que você não queira essa responsa, sacerdócio real diante de Deus. Você pode nunca ser um pastor, um obreiro, um sacerdote nesse sentido, mas se você faz parte da igreja, você é sacerdócio real, representante de Deus. E enquanto representante de Deus, nós precisamos carregar a lenha e limpar o altar das nossas vidas, para que o fogo de Deus se acenda. Deus trouxe alguém aqui nessa noite para te lembrar que Deus quer inflamar o teu coração. O Senhor quer inflamar a tua vida espiritual. O Senhor vai mexer com a vida de alguém aqui nessa noite. Se há uma coisa que o céu não aceita, é um crente nominal, é um crente frio, um crente de qualquer jeito. Deus vai aquecer o teu altar aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Agora, irmãos, o fogo não deveria arder de vez em quando. O fogo não deveria arder só no sábado, que era o dia sagrado dos judeus. O fogo não pode arder para você só no culto dos gratos. O fogo não pode arder só de domingo de noite. O fogo arderá continuamente. Glória ao nome de Jesus. Deixa eu explicar antes de aplicar isso aqui para você. O verbo arder aqui, qual é o verbo? Arder. Mais forte, qual é o verbo? Arder. Está em um tempo. Quem está estudando português vai saber. O verbo arder aqui está em um tempo chamado de verbo intransitivo no futuro do presente. Bom, Micael, isso é língua estranha, explico, lá vai. A partir do momento que foi falado, precisa ser obedecido. Bom, Micael não sabia que Deus não me aceitava para ser só mais um crente. Você está ouvindo hoje? E a partir do momento que foi falado, acate, receba e coloque em prática a palavra de Deus. O verbo diz que o fogo precisa arder continuamente. O que é isso, irmãos? É consumir em chamas. Arder é queimar por dentro. Arder é estar como uma brasa viva. Aleluia. Eu gosto, companheiros, da história de um jovem missionário. E foi jovem mesmo porque fez muito para Deus, mas morreu com 30 anos. Chamado David Brainerd. Se você nunca estudou sobre ele, pesquise depois. David Brainerd, certa vez perguntaram: o que é que você mais quer da vida? E ele disse: eu anelo ser uma chama de fogo constantemente acesa, porque eu preciso arder até o último momento da minha vida e da minha história. A minha e a tua vida precisa arder diante de Deus.
O meu e o teu coração precisa estar em chamas da presença de Deus. A igreja precisa ser uma igreja inflamada pela presença de Deus. E não é arder só no dia do culto, é arder a hora que o culto termina também. Você precisa sair daqui hoje com sede de buscar mais da presença de Deus. Que o teu coração venha queimar por Deus nessa noite. Que a tua alma tenha sede de Deus nessa noite. Levante a tua mão para o céu, por favor, e receba renovo pela fome e a sede da presença de Deus nessa noite. Glória, quantos desejam? Glória, quantos almejam? Glória, quantos vieram buscar mais da presença de Deus? À medida que você abre a boca, à medida que você se derrama, à medida que você alimenta o teu altar, Deus vai inflamar a tua vida nessa noite. Aleluia. Agora, irmãos, perceba, era a madeira que alimentava o fogo, era a lenha que o sacerdote precisava, companheiros, colocar no altar para que o fogo ardesse continuamente. Não era uma madeira qualquer. Alguns estudiosos dizem que havia uma madeira separada pelo povo israelita. Havia uma madeira que os levitas e os sacerdotes preparavam única e exclusivamente para colocar no altar de Deus. Quem sabe alguém dizia: como é que está o depósito de madeira? Como está o depósito de lenha para o altar? Um sacerdote mais frio poderia responder: tem pouca gente vindo sacrificar, deixa o fogo diminuir. Mas alguém que está cheio responde: o fogo não pode apagar do altar. Glória. Nós estamos vivendo dias, pastores, que alguém tem permitido se esfriar, e a desculpa é: a igreja está fria. Eu estou frio, pastor Hamilton, porque os meus amigos não oram. Eu não estou orando porque tem muito líder que não ora. Eu não estou jejuando porque tem muito crente que não jejua, querido. Deus não está de olho no altar do outro, Deus está de olho no teu altar. Deus está de olho no meu e no teu altar. Você não é responsável pelo meu. Eu não sou responsável pelo teu. Eu não cuido do altar de ninguém, eu cuido do meu. Você não cuida do altar do outro, você cuida do teu. E Deus está aqui nessa noite perguntando: como é que está o teu depósito de lenha? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo confrontar você agora. Ora mais. O Espírito Santo está confrontando você e eu nessa noite. Como é que está o teu depósito de lenha? Como é que está o teu depósito de oração? Como é que está o teu depósito de jejum? Como é que está o teu depósito de leitura da palavra? Como é que está o teu depósito de unção, de azeite, de presença de Deus? Agora olhe para cá, deixa eu te explicar uma coisa. O quanto de lenha eu carrego vai revelar o peso, a responsabilidade e o tamanho do que Deus me deu para mim. Aleluia, Deus, aleluia. Alguém diz assim, pastores: é
estranho aquela passagem de Gênesis 22, porque a Bíblia diz que Deus pediu para Abraão oferecer Isaque em Holocausto. Você nunca tinha percebido isso, mas em 11 versículos a palavra holocausto aparece 6 vezes. Deus estava dizendo para Abraão: eu não quero o Isaque porque você pecou, eu não quero Isaque porque você está agradecido, eu não quero Isaque por nenhum tipo de oferta, eu quero Isaque em holocausto. Por que, Deus? Porque eu quero ver se você está mais entregue ao Deus da promessa ou à promessa de Deus. Fecha a janela que esse não é o texto de hoje, Wellington. Glória. Mas Deus disse para Abraão: eu quero Isaque como uma oferta de entrega total. Sabe o que é interessante, velho? É que o Abraão pegou um jumentinho para levar a lenha. Aí, meu amigo, nesse lugar, a hora que chega no pé do monte, Abraão olha para os 2 servos e diz assim: vocês 2 ficam. Abraão, vai levar o jumento? Vou nada. Eu não vou correr na tentação de trocar o que Deus me pediu para entregar. Você tem coragem para dizer para alguém aí: não basta entregar algo para Deus, você precisa entregar o que Deus está te mandando entregar. Abraão não quer correr a tentação de chegar lá, olhar para o jumento e dizer: Deus vai receber o jumento no lugar do menino. Irmão Micael, mas e a lenha? Se não tem um animal para carregar a madeira, o peso da madeira, quem é que vai carregar? Isaque. E enquanto Isaque está carregando o peso da lenha, Deus está mostrando para Isaque o peso da promessa que havia sobre ele. Deus trouxe alguém aqui nessa noite para te dizer: você não pode abrir mão de alimentar, abrir mão de carregar aquilo que alimenta a tua vida espiritual, porque isso é pesado demais. Eu estou pregando para alguém aqui, pastores, que veio falando para Deus: eu quero amar o Senhor, eu quero comunhão com o Senhor, mas isso é difícil, isso é pesado, isso exige muito, isso requer muito de mim. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: o peso que você está sentindo revela exatamente o quanto eu vou fazer na tua vida, o quanto eu vou fazer na tua história. Não abra mão de carregar essa lenha, diz o Senhor. Não abra mão de carregar o peso da fidelidade, da intimidade, da comunhão, da renúncia. Não abra mão de carregar essa lenha, diz o Senhor. Porque hoje você sente o peso, amanhã Deus revela que todo o peso que você está sentindo é proporcional ao que Ele vai fazer na tua vida, ao que Ele vai fazer na tua história. Quem recebe essa palavra? Cadê os gratos que recebem esta palavra? Oh, glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos carregar essa lenha. Nós precisamos carregar esse peso. Nós precisamos carregar a responsabilidade que Deus nos deu de manter o altar aceso e ardendo continuar. Mas eu preciso lembrar você que é fácil começar, é fácil iniciar uma vida acesa e inflamada na presença de Deus. É fácil, jovens, nós sairmos daqui com o coração aceso. Nessa noite é fácil. É fácil nós sermos tocados pela glória de Deus aqui, nesse ambiente maravilhoso. É muito fácil. Mas a grande chamada de Deus para nós é arder continuamente. Deus te chamou para ser uma chama viva na presença dEle, aqui dentro da igreja e lá na tua casa.
aqui dentro da igreja e lá no teu trabalho, aqui dentro da igreja e lá na tua escola, aqui dentro da igreja e lá na faculdade, aqui dentro da igreja e no dia que você for passear, aqui dentro da igreja e lá no dia do futebolzinho, aqui dentro da igreja e lá no salão de beleza, você precisa continuar cheio de Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Agora diga comigo: fogo arderá continuamente sobre o altar. Você pode dizer comigo: não é no, é sobre. Aleluia, Deus. Vem aqui, ó. Irmão Micael, que altar é esse? É o altar do holocausto. A Bíblia mostra, irmãos, 7 móveis no tabernáculo e depois no templo. Quantos móveis? 7. Quando o judeu entrava no tabernáculo, ele ia no átrio, a parte aberta. A primeira coisa que tinha para os sacerdotes e levitas, Luiz, era a pia de bronze, onde eles iriam se lavar. Eles iam se purificar, cara, para ministrar no altar de Deus. O segundo móvel era o altar do holocausto. Esse altar aqui, queridos, é uma caixa de madeira, 2,5 por 2,5 e 1,5 de altura, 4 chifres nas pontas, as argolas dos lados, para que os sacerdotes colocassem nos ombros e levassem aonde quer que Deus mandava. Glória a Deus. Sabe o que é interessante? É que Deus mandou Moisés, quando construiu este altar, Deus disse: Moisés, vai ficar o espaço para pôr a lenha, e vai ficar como se fosse, irmãos, uma grelha, para usar a linguagem de hoje. E todo crente sabe o que é isso. Onde vai a madeira, onde vai a grelha? Eita, mistério. Tinha como se fosse uma grelha. E Deus disse para Moisés: é aí, sobre este lugar, que o fogo vai arder continuamente. Irmão Micael, o mais natural é que o fogo pegue no altar, é que o fogo pegue ali dentro e suba. Mas o que é que Deus disse para eles? O fogo precisa arder sobre. Irmão, o único fogo que arde de cima para baixo é o de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Só Deus para mandar fogo na direção oposta da gravidade. Geralmente você coloca fogo, e não faça isso no churrasco, vigia de assar em chamas, porque queima e não assa. Espera a brasa, tem paciência, vigia. Mas o que Deus estava deixando claro para Moisés e os sacerdotes é o seguinte: a responsabilidade é de vocês, de fazer com que esse fogo que veio de Deus de cima para baixo continue aceso. Glória a Deus. Irmão Micael, e como é que o fogo continuava ardendo sobre o altar? Era a gordura do sacrifício que caía no fogo. Aleluia, Deus. Sabe o que Deus estava falando para eles? Não pode tirar o sacrifício do altar, tem que deixar aí permanecendo até queimar por completo. Glória a Deus. Glória. Tem muito crente, presbítero, que começa a queimar no altar de Deus,
Mas a hora que dá o primeiro pingo, a hora que começa a chorar, ele fala: Jeová, deixa isso para outro momento. A hora que começa a sentir a presença, e Jesus quer batizar no Espírito Santo, Roger, a pessoa segura. Jesus veio dizer para alguém aqui nessa noite: você precisa queimar por completo no altar de Deus. É entrega total, irmão. É entrega total, jovem. É entrega total, moça. É entrega total, moço. Jeová, eu te entrego meu coração, mas não mexe na amizade não. É entrega total, diz o Senhor. Deus, eu vou te entregar o meu louvor, mas não mexe nesse relacionamento com alguém que não teme o teu nome. É entrega total, diz o Senhor. Ó Deus, eu vou te entregar a minha vida, mas os meus sonhos o Senhor não interfira não. É entrega total, diz o Senhor. Entregue tudo. Entregue tudo. Entregue tudo no altar de Deus. Se você trouxe glória para entregar, entrega hoje. Glória. Se você tem uma palavra que glorifica a Deus, entrega para Ele hoje. Entrega, entrega, entrega. Quem veio? Glória ao nome do Senhor. O pastor Júnior já citou aqui Romanos 12:2. O apóstolo Paulo disse que o nosso culto racional é um sacrifício vivo. E se tem sacrifício, tem que ter entrega total. Aleluia. Deixa Deus ouvir tua voz. Deixa Deus ouvir tua voz. Deixa Deus ouvir o teu clamor. Deixa Deus ouvir tua adoração. Irmão Micael, eu não dou conta de entregar tudo. O Espírito Santo vai arder o fogo dele na tua alma nessa noite. Você vai receber coragem da parte de Deus hoje. Alguém vai receber a ousadia da parte de Deus aqui nessa noite. Feche os seus olhos e levante as suas mãos, porque é uma palavra de Deus e é profecia no meu coração para alguém nessa noite. Alguém vai questionar você a respeito de alguns sonhos, a respeito de alguns projetos que você dizia não abre mão, e Deus vai te dar coragem para entregar tudo nas mãos dele. E alguém vai ficar surpreso a hora que você disser: eu entreguei para Deus, eu entreguei para Deus, eu entreguei para Deus. Se derrame, se entregue, se derrame, se entregue, se derrame, se entregue. O fogo de Deus está aceso. Se derrame, se entregue. Agora olhe para cá, vou pegar mais um pouco. A Bíblia diz que o fogo vai arder continuamente sobre o altar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Outro motivo é que o fogo vai arder de dentro para fora. Aleluia, Jesus. Glória a Irmãos, Deus. há uma geração que queima na presença de Deus, é verdade, mas queima de fora para dentro. E a geração que queima por fora primeiro se emociona, mas não se entrega. A geração que queima por fora, ela vem no culto e chora, sai do culto e volta para a mesma prática. A geração que queima por fora não queima por dentro. Vem no altar e clama o perdão de Deus, e quando chega em casa não luta para vencer o pecado que veio clamar a misericórdia. A geração que arde, que queima por fora, e só por fora, irmão,
Esse fogo é passageiro, ó papai. O clamor da minha alma nessa noite é que o Espírito Santo acenda esse fogo espiritual dentro da tua alma nessa noite. De dentro para fora, diz o Senhor. Aleluia. Você lembra do profeta Elias lá no Monte Carmelo? Foi exatamente isso que aconteceu. A Bíblia diz que antes de orar e antes de clamar o fogo de Deus, ele foi consertar o altar. Glória a Deus, aleluia. De vez em quando nós precisamos trocar as pedras do nosso altar. Trocar as pedras, irmãos, do orgulho, da soberba, da jactância, pelas pedras da humildade. Aleluia. Trocar as pedras, às vezes, da falta de vergonha, pela santidade na presença de Deus. Trocar as pedras da preguiça pelas pedras do trabalho. Trocar as pedras da mentira pelas pedras da verdade. Trocar as pedras da irresponsabilidade pelas pedras do compromisso. Trocar as pedras do esfriamento pelas pedras do fervor espiritual. Trocar as pedras do murmurar para as pedras do adorar a Deus. É preciso verificar como está o nosso altar para que o fogo de Deus desça. Aleluia. Meu Deus! O fogo arderá continuamente sobre o nosso altar e não se apagará. Glória a Deus, aleluia. Deus fecha a instrução a Moisés dizendo: não pode se apagar. Algumas traduções bíblicas dizem assim: deve ficar sempre aceso. Outras dizem assim: não pode ser apagado por nada. Sabe o que nós precisamos entender, queridos? Que a responsabilidade é particular, é individual de cada um de nós. Deixa eu te explicar uma coisa muito tremenda sobre o tabernáculo aqui. Olhe para cá, nós já vamos orar. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 27, versículo 9 ao 19, que havia uma cortina de linho fino, chamada reposteiro. Qual é o nome? Reposteiro. Que circulava o tabernáculo. Essa cortina tinha aproximadamente 2,5 metros de altura. Enquanto isso, o altar do holocausto tinha apenas 1,5 metros. Irmão Micael, se eu entrasse no tabernáculo, levando a minha oferta para o sacerdote oferecer, quer dizer que ninguém me via lá dentro? Exatamente. Ninguém ficava vendo quem é que está lá dentro do tabernáculo oferecendo hoje. Ninguém deveria ficar vendo: será que o meu irmão está lá no tabernáculo hoje? Por que isso? Porque Deus fez o altar menor do que a cerca que o circulava. Para que isso, irmão Micael? Para que o crente tivesse total liberdade de ir ao altar, fazer a sua entrega particular a Deus. Aperta o cinto que lá vai, é só um minutinho. Pare de se preocupar demais com o altar do seu irmão. Pare de se preocupar em excesso com o quanto o seu irmão está orando, está buscando, está jejuando. Irmão Micael, mas nós devemos ajudar. Você só pode ajudar alguém se o teu altar estiver em chamas. O problema de muita gente na minha geração é que quer acender o fogo no altar do outro, estando com fogo
dizer: você não pode deixar o teu altar se apagar. Você não pode deixar o teu altar se apagar. Preocupe-se com a tua vida na presença de Deus. Aleluia, Deus. Agora, irmão, sabe o que é interessante? É que ninguém podia me ver, presbítero Hamilton, lá junto com o sacerdote, oferecendo o meu sacrifício no altar. Ninguém me via, a não ser que entrasse também para fazer sacrifício, entrasse na fila. Quem estava de fora não via quem estava oferecendo dentro. Mas tem um detalhe: a fumaça que subia do sacrifício, ninguém podia esconder. O cheiro do animal que estava sendo assado, irmão, ninguém podia esconder. O que Deus vai fazer mediante a tua entrega não é, irmão, para minha glória, para a tua glória, não é para o nosso nome. Nada que Deus faz é para engrandecer o homem, nada. Irmão Micael, então como que as pessoas vão ver e glorificar a Deus? É a fumaça que sobe. É o cheiro que exala. Alguém vai olhar e vai dizer: rapaz, está uma bênção. Eu não sei quem é que está orando de madrugada, mas Deus está movendo. Você não precisa tocar bandeira e falar que é você que está no altar. Deixa que os frutos apareçam. Deixa que Deus vai mostrar os frutos. Deixa que Deus vai mostrar na tua vida o que Ele está fazendo através da tua entrega, e o nome do Senhor será glorificado. Quantos acreditam e recebem a palavra de Deus? Fique de pé glorificando ao Senhor. A banda vai se preparar aqui para adorar a Deus, e nós vamos orar juntos nessa noite. Diga comigo: eu preciso. Vamos lá, mais forte: eu preciso queimar o meu coração, a minha vida e a minha alma no altar de Deus. Diga para alguém que está aí do seu lado: a tua vida, as nossas vidas, a nossa juventude precisa ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quantos desejam isso? Quantos desejam? Glória. Deus quer inflamar a tua alma nessa noite. Deus quer inflamar o teu coração nessa noite. Glória. Deixa Deus ouvir tua voz. Feche os seus olhos e entregue. Feche os seus olhos e se derrame. Feche os seus olhos e clame ao Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, as nossas vidas então. Recebe as nossas vidas no teu altar. Deixa Deus ouvir tua voz. Oh
mas o fogo e o altar permanecem. Olhe para cá que eu vou dizer para você glorificar a Deus com força. Olhe para cá, por favor. É o ano 586 a.C. Os judeus foram levados para a Babilônia. O templo em Jerusalém foi destruído. O altar foi derrubado. O templo foi saqueado. Nabucodonosor olhou e disse: acabou essa história de fogo arder no altar. Na Babilônia não tinha, pastor Ailton, altar do holocausto, mas tinha crente pegando fogo pela presença de Deus. O Nabucodonosor fez a estátua e disse: quem não adorar vai parar na fornalha. O Ananias, o Misael e o Azarias disseram: o país mudou, o formato do altar também mudou, mas o fogo continua aceso. Assim diz o Senhor à sua igreja: se chegar um tempo que a igreja não pudesse reunir mais nessa igreja chamada, representada como um altar de Deus, aonde a igreja tiver, o fogo vai continuar aceso. Porque aonde tiver um crente cheio da presença de Deus, o fogo não se apagará. O fogo não se apagará. Cadê você que deseja a presença de Deus? Cadê você que anseia por mais da presença de Deus? Feche os seus olhos. Os irmãos vão cantar de novo mais um louvor. E eu quero convidar você aqui no altar nessa noite. Você que quer mais, você que anseia mais de Deus sobre a tua vida e sobre a tua alma. Cadê você que está orando para ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas pela primeira vez? Vem para o altar, vem. Venha nessa noite. Cadê você que precisa de um renovo espiritual nessa noite? Saia do teu lugar e venha receber em nome de Jesus. Pregador, eu preciso orar mais, não tenho força. Venha, porque o Espírito Santo vai inflamar o teu coração nessa noite. Irmão Micael, eu preciso de mais fome de Bíblia. Eu preciso que Deus me dê fome da palavra. Saia do teu lugar e venha. O Espírito Santo vai queimar o teu coração hoje. É tempo da igreja arder, irmão. É tempo da juventude arder na presença de Deus. Você não pode se conformar em ser mais um jovem. O Gratos não precisa de mais um. O Gratos precisa de mais um jovem cheio da presença de Deus. Pode vir, vem, vem, vem. O Espírito Santo vai queimar o teu coração nessa noite. Feche os seus olhos e clame. Feche os seus olhos e ore. Deus não vai trabalhar e não vai fazer na vida de quem vai ver. Deus não vai fazer na vida de curioso. Deus vai fazer à medida que você se entregar agora. Se derrame, diz o Senhor. Se derrame, diz o Senhor. Deixa Deus ver as suas lágrimas. Feche os seus olhos e clame. Deus quer ouvir a tua oração. Toca. Toca, Senhor. Abre a tua boca e cante. Abre a tua boca e se derrame. Se você precisar se ajoelhar, ajoelhe. Se você precisar se derramar por completo, se derrame. Levante,
Inflame o coração desse jovem agora. Inflama o coração desse moço agora, Espírito Santo. Inflame o coração dessa moça agora. Jesus, tu podes batizar com teu Espírito Santo. Traz as línguas estranhas agora, Jesus. Renova ele agora, Jesus. Renova ela agora, Jesus. Toca com teu poder. Levante as suas mãos e vamos adorar ele. Deixa Deus ouvir você. Nós estamos no teu altar, Senhor. Recebe as nossas vidas. Recebe as nossas vidas. Vamos repetir isso. Vamos repetir isso. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. A nossa alma anseia. Deixa Deus inflamar o teu coração. Deixa o poder de Deus acender a tua alma. Eu termino agora. Eu termino agora. Se você puder, por favor, tome a mão de alguém que está ao seu lado. Se você tiver comunhão com essa pessoa, tome a mão dela, por favor. Levante a mão uns dos outros para o alto, por favor. Tome a mão deste crente agora. Levante a mão dele para o alto. E diga comigo: Senhor, a nossa alma anseia pela tua presença. A nossa alma
está derramada no teu altar nessa noite. Não permita que nada, nem ninguém apague o fogo, a chama do teu espírito sobre o altar do meu coração. Diga: Deus, até que o Senhor venha, que a minha vida venha arder pela tua presença. Quantos desejam isso e podem glorificar a Deus? Glória, glorifique a Jesus, porque Ele ainda está trabalhando em nosso meio. Estou convicto que o Senhor falou ao seu coração esta noite. Estou convicto que Jesus falou ao coração da igreja esta noite, porque a palavra dele ainda é viva e eficaz. Oremos ao Senhor agradecer. Presbítero Micael, Deus abençoe por esta rica palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado por falar ao nosso coração e por lembrar-nos, ó querido Jesus, o quanto é necessário mantermos o fogo aceso. Querido Jesus, muito obrigado por lembrar-nos o quanto é necessário mantermos o nosso altar organizado. Querido Jesus, obrigado por falar a esta juventude, a esta igreja, e que possa cumprir na nossa vida o que foi ministrado ainda esta noite. Em nome de Jesus, abençoa cada congregação aqui representada, cada jovem, Senhor. Leva-nos em paz de volta aos nossos lares. Livra de tudo que seja prejudicial a nós e que as bênçãos do Senhor prossiga nos acompanhando todos os dias, ó Deus. Nós oramos assim e assim agradecemos em nome de Jesus. E agora eu quero perguntar a você: você já sorriu hoje? Deu um sorriso ao Espírito Santo? Ele trouxe você, falou com você, vai retornar com você. Você vai dormir, mas ele não. Ele vai ficar trabalhando no mundo espiritual para que tudo que você ouviu cumpra na sua vida, na vida da sua família. E se você crê, diz amém. Amém. Antes da bênção, lembre-se, ao sair do templo, do lado, na cantina, os jovens, os gratos da congregação de Duas Pontes estão fazendo ali um belíssimo trabalho. Está aqui no telão uma batata gratinada, uma batata gourmet e uma Coca-Cola de 200 ml por apenas R$15. Eu acredito que eles colocaram errado. Podia colocar: compre a Coca-Cola e ganhe a batata gourmet. O valor é muito simbólico. Abençoe esse departamento e, sem dúvida nenhuma, isso será também retornado em bênção para a sua vida. Amém? Esperamos vocês amanhã, cada um nas suas respectivas congregações, às 9 da manhã, para a nossa escola bíblica dominical. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, e juntos falamos amém. Deus abençoe a minha família, ama a sua família.